Olá, estamos começando mais um Truques de Cozinha aqui pela tela da Band e no programa de hoje nós vamos fazer então um cardápio completo. Vamos começar com uma salada com figos, rúcula, depois nós vamos fazer um espaguete mediterrâneo com tomate cerejas, azeitonas, que é uma delícia, e também vamos fazer um vazio. Vamos falar sobre essa carne maravilhosa que é conhecida como vazio, mas também conhecida como fraldinha. E para finalizar, nós vamos fazer uma receita com abacaxi, uma sobremesa super fácil, super saborosa. Então, está no ar o Truques de Cozinha. Vamos começar o programa de hoje então pela salada e vamos ver então os ingredientes que a gente precisa. Vamos precisar de rúcula, figos, copa, cebola roxa, aceto balsâmico, azeite de oliva, queijo pecorino fresco. Muito bem, pessoal, agora é época de figo, essa fruta que é uma delícia, macia, né? Tem uma textura que é ímpar, que é uma delícia realmente. Então o que a gente vai fazer? A gente já lavou, já higienizou, eu vou cortar a pontinha do figo aqui com todo cuidado. O primeiro passo é esse. Tenho aqui então um pecorino da Casa da Ovelha e a gente vai usar as raspas de pecorino, tá? Que é um queijo de ovelha, que é uma delícia, e você pode comprar os produtos da Casa da Ovelha pelo site e receber na sua casa com tranquilidade. A Casa da Ovelha tem todo um cuidado para você receber os produtos dentro de caixas de isopor condicionadas certinhas e você recebe em qualquer lugar, né? Tanto do Rio Grande do Sul quanto de Santa Catarina. Aproveitando para falar que os produtos à base de leite de ovelha, para quem tem intolerância à lactose, são recomendados. Então vou abrir o pacote aqui. Com um descascador a gente vai fazendo lâminas do pecorino. Virando ele de lado, a gente tem lâminas maiores também. Olha só. O descascador é um utensílio que se usa bastante. Aí você pode fazer lâminas de legumes, de queijos, né? Uma abobrinha, berinjela, cenoura, e dá um efeito bem bacana em saladas, sem dúvida nenhuma. Vá montando seu kit de cozinha com os utensílios que a gente vai dando as dicas aqui. Aqui a gente tem um pecorino fresco, então é um queijo que tem uma intensidade um pouquinho maior de sal, mas é uma delícia, muito utilizado na Itália. E nesse caso estou utilizando o pecorino, mas você pode substituir por ricota, você pode substituir por parmesão, pelo queijo que você tiver preferência, ok? Uma delícia. Vamos fazer a primeira montagem então da salada. Vou pegar aqui rúcula fresquinha e a gente vai trabalhar com ela. Lembrando que aqui eu higienizei, lavei, deixei ela de molho com um pouquinho de vinagre ou com aquele produtinho que você encontra no supermercado para lavar a salada. Deixa ela mergulhada um pouquinho, depois seca com um papel toalha e também pode usar o secador de legumes, que é bem interessante. Tá? Então esse é o trabalho que vocês têm que fazer. Fica mais fácil de guardar na geladeira, você bota num saquinho, bota na geladeira, ela dura por mais tempo. Vou tirar os talinhos, vou utilizá-las no meio do prato, lembrando sempre de dar altura. E aqui vale também você utilizar outras folhas, não gosta de rúcula, né? Mas com o figo e com o presunto de Parma e o queijo fica a perfeita combinação. Vou posicionar então o figo. E aqui eu tenho copa, tá? Fatias fininhas de copa, que são uma delícia, mas você pode utilizar bacon, você pode utilizar presunto de Parma, você pode utilizar outros ingredientes aqui para substituir a copa, tá? Vou rasgar ela e a gente vai colocando então a copa aqui.
Feito isso, vou colocar também as raspas do pecorino. Para finalizar, aceto balsâmico, combina perfeitamente com o figo, tudo in natura, e um bom azeite de oliva extra virgem. Tá aqui então uma salada fresca de rúcula, copa, raspas de parmesão e figo, finalizada com aceto balsâmico e azeite de oliva. Uma delícia e uma combinação de ingredientes perfeita. Muito bem, pessoal, então com os mesmos ingredientes que a gente fez a primeira salada, ela com os ingredientes in natura como eles são, agora a gente vai transformar eles um pouquinho. Vamos começar pelo figo, que a gente vai cortar ele agora sim em gomos. Como eu disse, é época de figo, então a gente consegue com preços bem em conta e dá para fazer diversas receitas, sem dúvida nenhuma, com essa maravilha aqui. Vou pegar aqui uma cebola roxa. Vou deixar essa base aqui, certo? Eu já vou entender por quê. Vou cortar em gomos também. Retiramos a casca. E a basezinha que ela ali vai segurar para que ela fique em leque, assim, ó. É isso que eu quero. Bem simples, super fácil de fazer. E dá um efeito bem bacana na hora de a gente montar o prato. Figos e a cebola porcionados. A gente vai trabalhar um caramelo para caramelizar o figo e também a cebola. Tem aqui açúcar, pode ser o açúcar branco ou o açúcar mascavo, tá? Vamos colocar o açúcar aqui então, ó, na frigideira. Vamos deixar ele derreter com calma, fogo baixo, certo? O primeiro passo é esse. Agora, mais ou menos uma meia xícara de aceto balsâmico. Vou retirar do fogo. Eles virando de vez em quando, até que eles absorvam bem esse caramelo. Com todo cuidado, a gente vai virando, tá? Com um garfo e uma colher aqui, para não quebrar, então, o figo, ó, tá? Olha a coloração que ele fica, extremamente delicioso. O aroma que eu tô sentindo aqui é sensacional. E o legal é que a gente trabalhou in natura e agora a gente está trabalhando o ingrediente de uma forma diferente. Chegando nesse ponto, vou desligar a chama. E agora então a gente vai fazer a montagem da segunda versão da mesma salada, porém com os ingredientes trabalhados de outra maneira. Um prato, vamos pegar aqui a rúcula, montar uma maior agora, como se fosse para várias pessoas. Lembrando sempre dessa altura que ela é importante. Vamos pegar a cebola que a gente caramelizou aqui, vamos posicionando no prato. Vou ralar um pouco do pecorino. Para finalizar, tem aqui então o molho que a gente fez com aceto, né? Essa caramelização que a gente fez. A gente vai finalizar então com todo esse sabor. Por cima das cebolas, do figo, que não pode faltar também um bom azeite de oliva extra virgem. Tá aqui então a segunda versão da nossa salada de hoje. Rúcula com presunto de Parma, raspas de pecorino, cebola roxa caramelizada e figos caramelizados. Uma delícia sem dúvida nenhuma. E se você é vegetariano, não utilize a carne. Muito bem, pessoal, vamos para o prato principal de hoje, que vai ser um vazio ou fraldinha, né? Uma carne que é deliciosa, suculenta, saborosa.
Tá aqui ela, um belo corte de fraldinha. E aqui no sul, conhecida como o famoso vazio, né? Quem aprecia carne sabe do que eu tô falando. Para mim, um dos melhores cortes que existem. Para começar, tenho aqui uma panela com água fervendo. Vou acrescentar sal e vou colocar umas batatas para cozinhar. Com casca e tudo, a gente já lavou as batatas, né? E vou utilizá-las dessa maneira. Perfeito. Agora é só deixá-las cozinhar até que a gente entre com a faca com uma certa dificuldade. A gente vai escorrer e depois a gente vai finalizar elas. Primeiro passo das batatas é esse. Pilão, certo? Quem não tem um pilão, também um acessório que você deve ter na sua cozinha que dá para fazer diversos molhos. E o que a gente vai fazer hoje é um esfregado. A gente vai fazer um molho especial aqui dentro do pilão com alecrim, alho, azeite de oliva e vamos esfregar na carne, certo? Então o pilão é interessante. Se você não tem um pilão, dá para fazer esse mesmo processo cortando as folhas de alecrim e picando o alho bem picadinho, certo? Eu vou cortar o alho aqui grosseiramente para facilitar ali no pilão. 3 dentes de alho aqui para o pilão. Pitada de sal, que é o abrasivo. Alecrim, que é uma erva que combina muito bem com carnes. Então aqui eu vou quebrar as folhinhas para dentro do pilão. Eu tenho aqui um vazio de Angus, tá? Tem esse marmoreio na carne que é maravilhoso. Essa gordura se derrete, deixa ela extremamente suculenta. Então é um corte bem bacana para a gente trabalhar. Também você pode fazer essa mesma receita com outro corte de carne, da sua escolha. Sal, alho e as folhas de alecrim. Agora a gente vai então macerar essas folhas e o alho. Um pouquinho de pimenta do reino e um bom azeite de oliva extra virgem. Agora então a gente vai misturar. Olha só que maravilha que fica. Agora vou temperar então com sal a carne. E a gente vai fazer ela no forno, tá, pessoal? Então é uma maneira de se trabalhar. Você pode fazer na grelha da mesma maneira, temperado da mesma maneira que eu estou fazendo e utilizar a grelha. Lembrando da churrasqueira tá bem quente, né, pra gente selar a carne. E nesse caso aqui, depois eu vou explicar então o passo a passo para a gente fazer no forno essa carne maravilhosa e ficar perfeita. Agora então eu vou pegar uma assadeira, certo? E eu vou colocar o nosso vazio aqui na assadeira ou fraldinha, né? E vou derramar toda essa marinada que eu fiz aqui pra gente esfregar dessa maneira aqui, ó, tá? Olha só que maravilha. O aroma do alecrim combina perfeitamente com a carne. Aí vocês me perguntam, tá, Rodrigo, agora o que a gente faz? Tá temperada a carne, o forno já está pré-aquecido, já a 250 graus, pelo menos há uns 15 minutos, porque o forno leva tempo para aquecer. Então você tem que ter essa paciência, a gente precisa de temperatura, porque senão a carne vai desidratar e a gente não quer isso, a gente quer manter toda aquela umidade dentro dela. Para isso eu vou usar uma técnica que eu vou eliminar o alumínio. Eu podia botar o alumínio, deixar ela cozinhar por bastante tempo com alumínio e depois tirar e dourar, certo? Não, a gente vai fazer de uma maneira que é muito mais rápida, intensifica muito mais sabor e fica uma delícia, que é selar essa carne na parte de fora dela. Para isso eu vou ligar a chama maior do fogão, tá? E com a assadeira mesmo, eu vou levar a assadeira para cima da chama do fogão e vou selar essa carne, dourar ela bem de todos os lados. Esse é o primeiro passo antes de ir para o forno. Então a parte do alumínio a gente descarta fazendo dessa maneira. Aí a gente vai observando, ó, tá? Sem furar a carne com o pegador a gente vai, olha só. Agora chegou a hora da gente virar. Isso é selar. É isso que eu queria. Assim eu mantenho a umidade dentro da carne. Faz toda a diferença. Vamos dourar do outro lado, depois a gente vira a gordura de novo para cima, porque é importante, porque com o calor ela vai se derretendo e vai deixando a carne mais macia. Muito bem, pessoal, olha só.
Que maravilha, douradinha a gordura, era isso que eu queria, tá? Vou desligar a chama. Então fizemos a primeira parte, que é selar. Isso vai manter a umidade. O forno tem que estar bem quente, porque senão ele vai desidratar a carne, a gente não quer isso, tá? Então, forno bem quente a 250 graus. A gente vai levar para o forno por pelo menos uns 15 a 20 minutos, certo? Vamos lá então. Muito bem, pessoal, voltamos para as batatas que estavam cozinhando, olha só. Agora com a faca eu vou fazer o teste. Se ela entrar, aqui ó, com uma certa dificuldade, tá cozida do jeito que eu quero, perfeito. Vou desligar a chama, vou escorrer água quente e vou transferir ela para um bowl. Agora eu vou deixar as batatas esfriarem, depois nós vamos cortar e vamos finalizar para acompanhar a carne. Agora nós vamos fazer o primeiro prato. Na sequência de pratos, tá? Quando a gente serve a francesa, né? Que é uma sequência toda de pratos, a gente serve a entrada, o primeiro prato, que é um risoto ou uma massa, o segundo prato, que geralmente é uma carne, um peixe com uma guarnição, né, o acompanhamento, e uma sobremesa. É o que a gente vai fazer hoje. Então agora já botei uma panela a esquentar com água aqui, que eu vou fazer um espaguete, que é uma delícia, tá? Que é uma receita super fácil e com ingredientes que você encontra em qualquer supermercado. Então para essa massa nós vamos precisar dos seguintes ingredientes: tomate cereja, azeitona verde, azeitona preta, alcaparra, filés de anchova. Vamos porcionar os ingredientes então. Tomate cereja para a área de trabalho. Vamos cortar ao meio em 4 dessa maneira. Vou fazer isso com todos eles. Porcionados os tomates, então, vamos para as azeitonas. Vou tirar o caroço da azeitona. A gente faz um cortezinho ao meio aqui, ó, e retira com cuidado o caroço. Vou fazer isso com todas elas, tanto as pretas quanto as verdes. Vamos lá, um molho extremamente saboroso, e eu vou usar o filé de anchova. Aí você vai dizer assim, ah, mas filé de anchova é peixe, fica com gosto característico? Não, sabendo usar com sutileza, isso não acontece. Ele tem a questão do sal, né? Ele vai intensificar o sabor dos outros ingredientes. Se você gosta da anchova, então você pode colocar um pouquinho mais. Eu gosto. Vou usar 3 filezinhos aqui. Vou trazer para a área de trabalho e vou picar finamente junto com o alho aqui, ó. Temos essa pastinha de alho e anchova. Muito bem, pessoal, então vamos começar. Azeite de oliva na frigideira e a pastinha de alho e anchova. Com todo cuidado para não queimar o alho, certo? É rapidinho. Tirei da chama. Olha só. Um molho super rápido de fazer, uma bela pedida, sem dúvida nenhuma, para quando você chega em casa à noite e quer fazer uma coisa rápida. Então, colocar os tomates, as azeitonas pretas, azeitonas verdes e as alcaparras. Pimenta do reino. Tenho aqui a água da massa já fervendo. Vou colocar sal. Vou utilizar espaguete, grano duro, certo? Ou a massa da sua preferência, sem problema nenhum. Muito bem, enquanto a massa cozinha, gente, vou fazer uma outra guarnição da nossa carne, então, que é as ervilhas, tá? Ervilha fresca aqui, ó, maravilhosa, para a panela. Pitada de sal. Pimenta do reino, manteiga. Vou tampar a panela, deixar essa manteiga se derreter, fogo baixo, e deixar a ervilha cozinhar lentamente, bem devagarinho. Massa cozida, o molho aqui está perfeito, e o truque de cozinha aqui é escorrer a massa, finalizar o cozimento dentro do molho. Assim a gente vai ter muito mais condução de sabor para a boca. E na Itália é feito assim. Para finalizar, vou pegar folhas de manjericão fresco com a faca. Eu vou cortar elas dessa maneira. Olha só que maravilha! Lindo demais! Agora, manjericão. Uma combinação perfeita, uma erva que combina super bem com tomates, azeitonas e uma bela massa, sem dúvida nenhuma.
Vou desligar a chama, vou finalizar com um bom azeite de oliva extra virgem. Vamos montar o prato? Com o garfo eu vou pegar aqui e vou enrolando dessa maneira. A gente finaliza então com o molho, o aroma é sensacional. E eu vou finalizar aqui com um pouquinho de orégano. Então, uma bela massa fresca, com ingredientes frescos, tomate cereja, azeitonas, né, alcaparras. É uma delícia sem dúvida nenhuma. E o toque de anchova que vai intensificar os sabores de todos esses ingredientes. Muito bem, pessoal, tirei então a nossa carne do fogo, a nossa fraldinha ou vazio. Olha só que maravilha que tá. Olha, macio. Tá claro aqui na pontinha, para quem gosta de mais bem passado. Aqui o meio vai estar bem ao ponto. Tá? A gordura totalmente dourada. Agora vem um truque de cozinha. Eu vou levantar a assadeira aqui e todo esse sabor aqui, ó, a gente vai então devolver para a carne. Olha só. Importante quando a gente tira a carne do fogo é deixar ela descansar por mais ou menos uns 3 minutinhos, para que os líquidos voltem a irrigar ela e ela fique perfeita. Porque a tendência quando a gente coloca no forno, na churrasqueira, é que os líquidos migrem para o meio da carne e quando a gente tira do fogo eles voltem a irrigar ela, tá? E deixá-la perfeita. Vamos deixar isso descansando enquanto eu finalizo as batatas. Voltamos então com as batatas para a área de trabalho que a gente cozinhou na água com sal, simplesmente isso, tá? Deixamos esfriar e agora eu vou cortar então ao meio. Se você não gosta da batata com casca, você não utilize a casca, pode descascar e fazer o mesmo processo que a gente está fazendo aqui. Frigideira para o fogo, manteiga, azeite de oliva extra virgem e a gente vai colocar as batatas então para dourar. Cortei um dentinho de alho e eu vou usar uns pedacinhos de alho. Quem não gosta de alho não utilize, mas para quem gosta, ele vem com sutileza, não vai aparecer intenso, né? Vai aromatizar aqui. Vou colocar tomilho. Para quem não conhece o tomilho, uma erva que é uma delícia, certo? Vai bem com peixes, com legumes, com carnes. Tá? Vale a pena você experimentar e começar a utilizar sempre as ervas aromáticas frescas. Um pouquinho de folhas de alecrim, que é uma combinação bem interessante com batata também. Olha só que maravilha. Batata começou a dourar, a gente vai trabalhando ela do outro lado também. Muito bem, pessoal, vamos lá então. Olha só a carne, já botei ela numa tábua, certo? Aqui a gente vai então cortar a parte da ponta para quem gosta mais bem passadinha. Mas reparem que a umidade está presente. Uma bela carne assada ao forno, super fácil de fazer. Uma delícia, olha só que maravilha. A umidade toda dentro dela. Esse é o grande segredo de fazer carnes. Vamos montar o prato então? Olha só. Vou pegar aqui a nossa carne. Vou colocar aqui as batatinhas ao lado. As ervilhas aqui então que eu finalizei, olha só. Só feita na manteiga, sal, pimenta do reino. Era o que eu queria. Para finalizar, um pouquinho do molho que sobrou no fundo da assadeira. Tá aqui então a fraldinha que a gente esfregou então o alecrim, alho, selou ela e levamos ao forno para finalizar. Ervilhas frescas na manteiga e uma batatinha dourada com perfume de alecrim. Um belo prato, comfort food, comida realmente como
deve ser feita. Ingredientes bem selecionados e feitos com todo carinho. Muito bem, pessoal, chegamos à sobremesa então, super fácil de fazer. Abacaxi está na época, para o pessoal que vai para o litoral, então aproveitar para pegar abacaxi, que é uma delícia. Então, para essa sobremesa a gente vai precisar de geleia de pimenta, gengibre em pó, páprica, açúcar mascavo, frigideira para o fogo, vou acrescentar geleia de pimenta, vamos deixar ela dissolver, uma colher rasa de páprica, uma colher de sobremesa de açúcar mascavo e uma colher rasa de gengibre em pó. Pode ser o gengibre natural também. Se não quiser utilizar o gengibre, não deixe de fazer essa receita. Um pouquinho de água. Aí a gente vai então virando as rodelas de abacaxi. O líquido está reduzindo. Eu levanto a frigideira e com a colher eu vou pegando essa calda, passando de volta para o abacaxi, cobrindo ele com essa calda maravilhosa, olha só. E a geleia de pimenta, ela tem sutileza na pimenta, mas você pode utilizar outras geleias aqui também, ficam interessantes. Para mim que gosta um monte de pimenta, então a geleia de pimenta vai muito bem. Vou desligar a chama. Vamos montar o prato. Aí geralmente quando a gente vai à praia, tem essas tendinhas que vendem as frutas, né? E eles vendem também esse pé de moleque, ou qualquer pé de moleque. Com a faca, então, eu vou cortar bem fininho. Com o prato, então, eu vou posicionar as rodelas de abacaxi. Vou bolhar uma bola de sorvete de creme aqui. Calda. E vou finalizar com a crocância dessa farofa de pé de moleque. Tá aqui então uma bela sobremesa, super fácil de fazer, um abacaxi que está na época, sorvete de creme, abacaxi cozido numa calda de geleia de pimenta, páprica, gengibre com a farofa de pé de moleque. Uma delícia, sem dúvida nenhuma. Até a semana que vem, lembrando que o programa Truques de Cozinha na Band é todo sábado às 11h30 da manhã.